E eu gostaria de, primeiramente, agradecer a todos e a todas por prestigiar esse evento, né? E já adiantando, né, que nesse laboratório de mobilidade, que já é o segundo encontro, que tem como o grande apoiador, né, mas não apoiador no sentido tradicional, mas é apoiador no sentido do pensamento, né, que é a General Motors do Brasil, né, representada aqui pelo seu diretor de comunicação, Nelson Silveira, também que é um intelectual que une, né, esses atributos de profissional também e de acadêmico, né. Temos aí pela frente um artigo escrito em coautoria com a Ana, professora doutora Ana Torezan, né, para o livro que vai sair sobre estatutos da cidade. Mas eu estou adiantando tudo isso para dizer que nós estamos no ambiente de um think tank, que é a Aberge, né, que tem 53 anos, e que aqui, nesse ambiente, a gente não tem espectadores. A gente tem aquilo que o antropólogo Máximo Canevati chama de espectador, né? Então, trazendo a ideia de que todos aqui têm a palavra, né? Têm momento de participar, de contribuir com as ideias que vão ser colocadas aqui, nessa ideia do laboratório trazer qual será o futuro, né, da mobilidade pós-Covid, né? E quais são as lições, né? Principalmente a partir da ideia da interface entre comunicação e mobilidade. Então, já me adiantando, né, eu quero agradecer aqui os nossos convidados, né, que serão aqui mediados e apresentados pelo jornalista Fernando Calmon, que também é uma autoridade no campo da comunicação, né, e principalmente aí no trade que reúne a indústria automobilística no país, né? Muito obrigado, Fernando, e passo a palavra para você, então. Muito obrigado, Paulo Nassar, que já conhecemos há muito tempo, né? E agradecer também à Aberge o convite que foi feito para mediar esse debate, também ao Nelson Silveira, dos quais a gente sempre convive, né? Quase no dia a dia da indústria automobilística, né? Então, eu queria começar os nossos trabalhos de hoje chamando a Cristina Albuquerque, que vai fazer a sua apresentação. Ela é gerente de mobilidade urbana do WRI Brasil. Eu fui verificar o que é o WRI, World Resources Institute, Instituto Mundial de Recursos, o braço brasileiro do WRI. Ok? Então, Cristina, com a palavra, por favor. Bom, primeiro agradecer aí o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Falar um pouquinho desse desafio aí que a pandemia e a mobilidade nos trouxeram, sobre as grandes oportunidades, conversar com vocês na tarde de hoje. É um prazer. Não sei, desculpa, Fernando, se já é para a gente trazer a ideia ou só se apresentar nesse primeiro momento. Nós sabemos que... Oi, Cristina. Alô? Pronto, congelou a sua imagem, mas já voltou, já voltou. Ah, tá, desculpa. Não, eu tinha perguntado, não sei se você chegou a responder a ideia, a gente já fazer uma fala inicial ou fazer só uma apresentação nesse primeiro momento, que, desculpa, cortou aqui para mim, eu travei. Como você achar melhor, Cristina. Você pode conduzir, né? Já é a segunda participação sua, né? Já teve num primeiro debate anterior, não foi? Hoje, mas agradecer o convite, eu posso falar rapidamente, então, sobre a nossa visão aí dessas oportunidades que a mobilidade, que a pandemia nas nossas cidades, depois a gente passa para as perguntas. Acho que a pandemia, ela nos trouxe um grande desafio. Desculpa, você segue me escutando, que apareceu de novo o sinal de internet instável aqui para mim, não sei se vocês estão me escutando. Sim? Sim, desculpem. Desculpem aí essa vida de mundo online, fica aparecendo mensagem, a gente fica na dúvida. A pandemia agravou muito a crise da mobilidade nas nossas cidades,
nossos sistemas de transporte coletivo, de maneira geral, que já vinham passando por uma grande crise, os nossos modos estruturantes nas cidades, com a perda de passageiros, com o aumento da competitividade dos demais modos de transporte que têm surgido, foi muito agravado com a pandemia. E a gente tem que, nesse momento, pensar em como a gente vai ajudar os nossos modos sustentáveis de transporte coletivo, num primeiro momento, a gente vê que esses sistemas estão decretando falência, estão entregando de volta ao poder público esses sistemas de mobilidade, estão parando de ônibus, que são os principal modal nas cidades brasileiras, mas também usar essa oportunidade para a gente renovar e prosperar os nossos sistemas de mobilidade, que a gente vê que os modelos que a gente tinha de sistemas de transportes, como eu comentei, já vinham em crise, então como que a gente pode usar essa grande agravamento da crise que veio com a pandemia para melhorar ainda mais os nossos sistemas de mobilidade. A gente tem exemplos aí de cidades no Brasil e fora do Brasil que têm feito isso, mas eu vou deixar para aprofundar isso na nossa conversa, para passar a palavra aí também para os nossos colegas do painel, mas pensando muito o papel fundamental que a mobilidade tem para a qualidade de vida e para as nossas cidades, como papel fundamental para permitir que as pessoas acessem as suas oportunidades e a importância social que os sistemas de transporte coletivo têm. A pandemia agravou ainda mais a sobrevivência desses modos coletivos para a vida das nossas cidades, para a melhoria da... Ok, vamos passar agora, então, a palavra ao Fabrício Braz, lá, cofundador da BIP Mobilidade. Só uma rápida introdução, por favor, Fabrício. Bom, primeiramente, agradecer aí, Fernando, a equipe da ABERJ, o convite, a BIP, né? Estou representando aqui o nosso fundador, André Fauri. Então, a BIP surge há 2 anos atrás, em 2019, né? Trazendo um copy-paste aí da Europa e Estados Unidos com carros 100% elétricos e compartilhados, né? A ideia não só na mobilidade, mas também sendo sustentável com carros 100% elétricos. Então, estamos num grande desafio aí. O Covid trouxe a dificuldade para todo mundo, e a BIP não deixou de ficar fora, mas também acredita muito no pós-Covid aí, com novas leis, novas regras, novos decretos aí que estão surgindo, próprias montadoras, com tudo voltado à sustentabilidade. A gente acredita muito no grande avanço aí, e a BIP dentro desse barco aí. Ok, obrigado, Fabrício. Vamos agora ter a palavra com Paulo Maisonave, que é responsável por mobilidade elétrica na Enel X. Pode deixar, Paulo, que eu não vou te perguntar qual é a sua opinião, se vamos ter apagão esse ano ou não, tá? Nós vamos nos focar realmente aqui no nosso projeto, que é de pandemia e sustentabilidade, urge a mudança na mobilidade. Obrigado, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. A Enel X é líder em soluções de energia no mundo, inclusive mobilidade elétrica. E nosso foco principal é essa transição energética, né? E a eletrificação de frotas é um dos exemplos mais claros de transição energética. E esse mundo pós-pandemia e durante a pandemia teve essa questão que houve uma aceleração da transição energética do ponto de vista das pessoas acreditarem mais e começarem a usar mais a mobilidade elétrica, percebendo os ganhos dessa transição, dessa eletrificação de frotas para a saúde, para as cidades. E aí eu acho que esse é o ponto que a gente está tentando mostrar a todos como é importante a participar dessa transição energética e essa descarbonização do setor. Obrigado. Ok, obrigado, Cristina. Então, vamos voltar para a sua ordem agora de apresentar a sua opinião sobre o nosso segundo encontro, pandemia e sustentabilidade. Ok? Bom. Por favor, Fernando, desculpa. Está ouvindo, Cristina? Seu microfone está desligado. Tá.
funcionando agora para mim? Tá. Agora está ok. Bom, como a gente já comecei aí na primeira intervenção a falar um pouquinho sobre a pandemia e a sustentabilidade, eu acho que a pandemia aí nos ajudou a abrir os olhos e mostrar algumas oportunidades de soluções que a gente já vinha falando há muito tempo em questões de mobilidade sustentável, em ações que podem ser utilizadas nas nossas cidades para melhoria da mobilidade sustentável, como, por exemplo, algumas cidades fizeram pilotos de implementações de soluções que a gente vem falando há muito tempo, como escalonamento de horários, para a gente diminuir o impacto que a mobilidade tem na vida das nossas cidades, então implementar políticas de escalonamento das principais atividades econômicas, como, por exemplo, nos decretos que tiveram, principalmente ano passado, em momentos mais críticos da pandemia, de que a construção civil vai começar num horário, os comércios em outro horário, o que fazem com que a gente consiga fomentar cidades mais sustentáveis, que a gente diminui a quantidade de pessoas se deslocando na cidade neste mesmo horário e implementando cada vez mais soluções sustentáveis. Uma outra grande iniciativa que a gente viu aí acontecer na pandemia em diversas cidades, não só no Brasil, mas a nível internacional, que fomentaram as modos de mobilidade sustentável, é a implementação de soluções de transporte ativo, de conexões de ciclovias, de corredores de ônibus, que fomentaram cada vez mais o uso do espaço viário para os modos mais sustentáveis. A gente tem aí planos de cidades como Paris, que está desenvolvendo as cidades dos 15 minutos, para todos os deslocamentos na cidade poderem se conectar por bicicletas em 15 minutos, que são ideias que já vinham acontecendo há muito tempo, mas que a pandemia acelerou o processo de implementação desses planos nas cidades. A gente também tem exemplos mais próximos, não precisa ficar só com os exemplos da Europa, que aceleraram, que a pandemia ajudou a acelerar a implementação dessas soluções de mobilidade mais sustentável. A gente tem Bogotá e Buenos Aires, aqui na América Latina, que implementaram também diversas ciclovias nas suas cidades para fomentar os deslocamentos seguros durante a pandemia, para fomentar que as pessoas continuassem tendo acesso a essas questões sanitárias da pandemia, quanto pelas questões de acesso equitativo para as pessoas que as ciclovias ofertam. E também aqui no Brasil a gente também teve tantas, Fortaleza, que foi uma cidade que implementou diversos quilômetros de ciclovia para fomentar uma mobilidade mais sustentável durante a pandemia, além de melhorias e implementação de corredores de ônibus que algumas cidades fizeram. Então, pensando que a pandemia teve um grande impacto nos nossos sistemas, ela também trouxe aí a oportunidade de acelerar e implementar algumas soluções de mobilidade sustentável nas nossas cidades, que já vinham para ser implementadas há algum tempo, mas que algumas cidades aproveitaram essa oportunidade de menos para implementar essas soluções nas nossas cidades. Ok, obrigado. E agora temos o Paulo Saldiva, que conseguiu resolver as suas questões aí profissionais, né? E aproveito para te dar as boas-vindas aqui nesse segundo encontro da ABERJ, né? Que você já sabe qual é o tema de hoje, né? Pandemia e sustentabilidade, urge a mudança na mobilidade. Então, Paulo, eu gostaria que você pudesse rapidamente falar sobre suas atividades profissionais, que acho que são sobejamente conhecidas como médico patologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e em seguida você já pode apresentar a sua opinião sobre esse tema de hoje. Bom, obrigado, Fernando. Eu vou agora colocar o botão de energia ególica universitária no mute, né? Aquela energia que os professores, quando são chamados a falar sobre si próprios, começam a emitir. Aqui nós temos bastante emissores de energia ególica, inclusive transformando em elétrica, agora que é um meio bastante eficiente de manter uma energia renovável, sustentável e também insuportável. Eu sou um médico patologista, professor da Faculdade de Medicina. Eu tenho uma linha de pesquisa em doenças respiratórias e também em saúde e cidades. Como a gente tem um serviço de autópsia grande, a gente usa também não só dados epidemiológicos, dados numéricos, como também a gente lê um pouco da cidade no corpo das pessoas que falecem na cidade. A gente tem um laboratório, o maior serviço de autópsia médica do mundo.
por alguma razão, todas as pessoas que morrem sem diagnóstico de causas naturais vêm para o nosso serviço. E, com isso, a gente consegue ver, fazer geografia, né? Cartografar as doenças e, consequentemente, detectar variabilidade urbana. Resumindo, é isso. A gente usa para medir poluição, para medir cuidados com saúde, para medir influência da organização da cidade, enfim, para várias coisas, e também para pegar doenças infecciosas e fazer alerta, vigilância epidemiológica. Por força da pandemia, e pelo nosso hospital ter sido hospital de referência, nós atendemos quase 6.000 pessoas, tivemos 900 leitos dedicados ao UTI durante praticamente 15 meses. A Covid-19, a gente também foi estudar a Covid, como os patologistas estudam, para onde o corpo vai, o vírus vai, quanto tempo, do que morrem as crianças, quais são as complicações tardias da Covid. E também eu tenho a oportunidade de falar com as famílias. E aí já comecei minha fala, né? No momento que, quando a pessoa que está com... A gente só recebe caso grave de Covid. Você não consegue saber como eram os hábitos, onde ela vivia, quais são as condições de moradia. Então, a gente tem questionários estruturados que são usados para 2 motivos. Um é para você saber as circunstâncias da modo de vida que fizeram aquela pessoa desenvolver uma forma grave, complementar com as informações da UTI e da leitura do tecido humano colhido em diferentes órgãos. E também para usar pelo relato, através das respostas desse questionário, e também no relato livre que a família fornece, nós temos 2 enfermeiras dedicadas a isso, prestar assistência a esses pacientes, que colhem essas informações no momento que a família vem reclamar o corpo para nós. A gente pede autorização para fazer o estudo. Como a gente não abre o corpo para fazer autópsia, a gente está proibido de fazer isso, a gente faz com métodos de imagem e localizando os órgãos e os lugares doentes dos diferentes órgãos, você faz uma biópsia percutânea. E, com isso, a família aceita, é muito menos agressivo para a família, eles querem saber o que aconteceu. E a gente usa essas respostas para fazer, através de mecanismos de aprendizado, de leitura de texto, fazer questionários para saber quem é Covid e não Covid, tendo febre e tosse. Né? Porque a gente também teve casos do hospital que morreram de outras causas não Covid, então isso serviria... Então, você faz perguntas que determinam, ao perguntar para a família se aquela determinada morte, qual a probabilidade daquilo ter sido Covid. Que é feito, então, como se fosse um inquérito populacional que está sendo... Oi, Paulo. Acho que caiu a imagem do Paulo. Bom, vamos ver se ele... Bom, vamos então... daqui a pouco o Saldiva volta, né? Porque imagino que tenha tido um problema com a internet breve, né? Vamos colocar, então, um debate, né, do que a gente tem o objetivo com esse seminário, né? Sobre o impacto das mudanças climáticas, né? Como isso vai orientar as discussões sobre como vai acontecer com a mobilidade urbana. Vamos ficar focado inicialmente na mobilidade urbana. Então, eu queria começar com a Cristina, para dizer de como é que esse mundo vai caminhar depois de acabar essa pandemia e começar a gente voltar a se preocupar com as mudanças climáticas e os problemas que afetam o planeta. O que você tem para sugerir? A ideia do escalonamento dos horários é muito interessante. Eu acho que deveria até ser feita muito antes de se preocupar com a pandemia. Já foram feitas várias tentativas, mas nada ainda saiu do papel. Vamos ver se dessa vez sai, né? Isso. Bom, a gente também tem algumas outras
soluções que a gente já vinha discutindo há muito tempo no mundo de melhoria da mobilidade sustentável, diminuição do impacto da mobilidade na vida das nossas cidades, como até o próprio teletrabalho, que estamos todos aqui, a maior parte trabalhando de casa, que já eram medidas que algumas empresas adotavam, mas não de maneira massiva, como a pandemia nos permitiu implantar, que também tem um grande potencial de redução das viagens nas nossas cidades, que geram menos viagens, então a gente tem menos poluição e nos gases de efeito estufa e poluentes locais, que vão se tornar nas nossas cidades. A gente tem aí uma pesquisa que a gente fez ano passado com algumas cidades que mostram que a maior parte das pessoas tem aí um recorte social que é importante considerar, que nem todo mundo tem essa possibilidade pela sua profissão, mas também pelo recorte social associado a essa questão do home office, pela infraestrutura em casa, mas que tem muitas empresas e pessoas que veem a sua vida daqui para frente com apenas 2, 3 dias de trabalho presencial, que você já diminui aí, tirando grande parte das viagens que as pessoas necessitam, né? Porque os dados pré-pandemia do Brasil diziam que 80% das cidades brasileiras eram relacionados a trabalho ou estudo. Então, quando você permite que as pessoas façam esse trabalho de casa, você vai diminuindo o que diminui o impacto que a mobilidade tem em questões ambientais. Além disso, a gente tem aí uma transição mais limpa, como eu comentei, um forte impacto e incentivo à mobilidade ativa, que tem pouquíssimo impacto, baixíssimo impacto, zero nas questões climáticas, mas também a transição para novas tecnologias. A gente vê a tecnologia elétrica como uma solução que está aparecendo cada vez mais forte nas nossas cidades, para os veículos elétricos de transporte coletivo também, que tem grande impacto quando a gente vê os principais veículos emissores de materiais particulados que estão associados às doenças respiratórias e cardiovasculares, são os veículos de grande porte, tecnologia elétrica que está cada vez mais madura para diminuir esses impactos. E a gente vê que esse movimento está aumentando fortemente nos últimos anos. O Brasil ainda está um pouquinho mais atrás dos demais países da América Latina nessa transição para frotas de transporte coletivo limpo, apesar de a gente ter a iniciativa de São Paulo, que existe a legislação municipal ambiental que prevê essa transição, a gente ainda tem só 18 veículos elétricos, então no Brasil a gente ainda está um pouquinho atrás, mas as cidades estão se estruturando para essa migração, mas a gente vê que isso está cada vez mais próximo. A gente vê as cidades de Bogotá e Santiago do Chile que já estão fazendo essa transição fortemente para veículos elétricos, o que diminui muito o impacto ambiental gerado pela mobilidade, por essa transição para tecnologias mais eficientes e limpas, como a mobilidade elétrica, combinados à melhoria da combinação de modos sustentáveis, né? Então, além do incentivo combinar essa integração com os modos ativos, além de maneira geral, a pandemia ter nos aberto os olhos para essa não necessidade de tantas viagens nas nossas cidades. Então, repensar também a vida nas cidades, a maneira de deslocar das cidades, como eu comentei, o escalonamento de viagens, o que diminui o impacto dos congestionamentos. Temos uma pequena parada, mas vai voltar. Mobilidade. Isso. Tá, ok. Interrompeu um pouquinho, mas vamos passar agora para o Fabrício. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre sua experiência da sua empresa em relação à mobilidade elétrica e com o sistema que vocês estão lançando de uma divisão, um uso compartilhado de carros elétricos, né? Isso é uma atividade que está no começo, né? E gostaria que você explicasse um pouco como, se a pandemia também vai deixar lições, ou se as pessoas vão ficar mais ligadas nesse tipo de transporte compartilhado. Sim, a gente nota, né, Fernando, geralmente o nosso início assim foi bem difícil, né, com poucos carros, né, para ajudar na questão da mobilidade dentro da cidade de São Paulo, né? Mas aos poucos a gente começou a crescer estações e abrimos mais 2 cidades e aeroportos, e nisso a gente começou a notar já a circulação das pessoas entre cidades e facilitando essa mobilidade. O que acontece na pandemia, o que a gente notou assim, que pessoas que antes tinham 2 carros acabaram tendo um carro só.
E a cidade, tipo cidade de São José dos Campos, que a gente tem uma área de abrangência, né? Não são estações, mas é uma área onde se pode pegar na frente de casa, talvez, e deixar em outro local. Isso as pessoas, os próprios clientes começaram a notar que já não seria tão necessidade de ter um carro ou os dois carros na família, né? Então, ele sempre nos perguntando qual é a ideia de vocês para ir para outros locais, porque a gente possa se locomover da cidade de São José para São Paulo e ter o carro disponível. Então, a gente vê esses movimentos das pessoas não só pensando no bem, né, de deixar de ter um bem, mas também na sustentabilidade. Ele não precisa ter um carro a combustão, poder, sabendo que ele tem na cidade dele esse serviço que ele pode usar com facilidade e ir para outros locais. Então, a gente já começa a ver um movimento assim, e a BIP procura estar nesses centros de maior movimentos e tentar ligar com outros modais, né? Que a pessoa possa pegar um transporte público próximo ou ter um próprio patinete ou uma bicicleta. Então, a gente já vê esses movimentos assim, a BIP tenta seguir esse canal aí. Mas também eu gostaria de destacar aqui que a BIP até janeiro, em 1 ano e meio, a gente já conseguiu tirar mais de 60 toneladas de carbono da atmosfera. Então, através da utilização dos nossos clientes, a gente nota a busca por essa sustentabilidade, a preocupação também da população quanto a isso. Então, é muito satisfatório ver essa movimentação toda e a gente acredita que a mobilidade elétrica vem primeiro no setor público, né? Que eu acredito que os ônibus devem evoluírem muito, né, nessa questão, que nem a Cristina falou, algumas cidades e países aí mais avançados, né, a gente aguardando no Brasil ter mais crescimento nesse meio, mas a gente acredita que aí será o grande caminho inicial do Brasil e a gente quer estar junto com eles e estar muito próximo para ajudar a pessoa a sair de um modal e pegar outro tipo de modal. Agora, você está em quantas cidades, Fabrício, com a BIP? Hoje a gente atua em 3 cidades, São Paulo, São José dos Campos e Campinas. E os 2 aeroportos, Viracopos e Guarulhos. Ok. Eu vou passar agora a palavra para o Paulo. E o Paulo, nós vamos direto, então, ao nosso assunto, que é pandemia e sustentabilidade, né? E o que você pode, como médico, fazer uma análise para a gente sobre como é que isso vai melhorar a vida das pessoas nas cidades, né? A gente está sempre ouvindo falar em ônibus elétrico, né? De fato, não dá para entender porque a gente não tem ônibus elétricos, não dá em parte, né? A gente sabe que foram feitas várias tentativas e que hoje o ônibus elétrico a bateria, porque não se pode mais falar em trolleybus mais, né? Isso é o passado, custa 2 a 3 vezes mais do que um ônibus convencional. Então, enquanto isso não se resolver, vai ser muito difícil tentar melhorar a qualidade do ar na cidade de São Paulo. Eu sei que você é um especialista nisso, eu gostaria que você pudesse analisar esse ponto. Por que não se usa mesmo uma substituição maciça para a introdução de ônibus elétricos? Bom, no ponto de vista geral, eu considero que mobilidade é um problema que sai fora da caixa da mobilidade e entra em termos de saúde. Leva ao sedentarismo compulsório, à imobilidade, leva mais ao acúmulo de poluentes, leva à perda de horas de sono, você tem que acordar mais cedo, chegar mais tarde. Enfim, o importante determinante da discrepância do adoecimento e do risco de morrer em função da distância do emprego. Essa caixa. E por que não implanta? Porque a gente usa a econometria baseada dentro da própria caixa. Se você computar o número de horas perdidas por falta de mobilidade, os custos da poluição do ar reduzidos com mobilidade sustentável, e você colocar isso dentro da planilha de custo do transporte, você entende que você não tem justificativa para não aplicar em mobilidade sustentável, de baixa emissão e de alta eficiência. Então, todos os nossos estudos mostram que o custo da mobilidade em São Paulo, medindo o carbono no pulmão das pessoas, equivale a fumar
mais ou menos 0,8 a 0,9 cigarros por dia por hora de transporte, de hora perdida no trânsito. Porque a gente faz uma corte retrospectiva medindo objetivamente o exposoma das pessoas. E isso, traduzido em custos de saúde, e para 20 anos de vida perdido produtivos, é um absurdo. Também acho que a contagiosidade é feita por transporte apinhado. Quando você vai ver, um dos mais importantes, não são só em conversas subjetivas com as famílias, mas também em dados objetivos de fontes, de hotspots de contaminação por Covid-19, o transporte coletivo apinhado é um grande determinante, né? E você aí define, né? Você usa o fetiche da ciência para dizer que se você reduzir, colocar bancos alternados, né, você vai reduzir a mobilidade de uma coisa que tem 200 nanômetros de espessura e que fica em suspensão no ar durante 8 horas, se alguma coisa não acontecer. Então, por que então não acontece? Uma razão, a gente já tem o diagnóstico. Por que não acontece? Primeiro, porque, por exemplo, se você tem um transporte elétrico, eu imagino que você vai pagar tarifa de pico se aumentar, se ligar a termoelétrico. E o diesel não, é subsidiado e o preço se mantém estável, e quando aumenta, tem greve de caminhoneiro, é muito mais organizado o setor de reivindicação, tanto da parte dos trabalhadores quanto dos operários. No caso de São Paulo, uma parte substancial do veículo é pago pela tarifa ao longo dos seus 10 anos de operação, ou do tempo que ele é útil. Mas ele não morreu, ele vai ser vendido para outra cidade, fazendo um capital de giro extra. E, além disso, você tem um cartel enorme do sistema de transporte, que é, digamos, relacionado também com as montadoras. Tem montadoras que querem transporte elétrico ou híbrido, tem outras que não. Porque você, quando vai exportar um caminhão, por exemplo, você vai exportar para um outro país que não tem a mesma regulamentação ambiental. Então, um ônibus que roda na Alemanha, diferente do que roda no Brasil, isso será diferente daquele que roda em Caracas, por exemplo. Então, eu acho que existe um fenômeno de racismo ambiental, onde você contribui com desigualdades, você subsidia uma alternativa ultrapassada com saúde humana e também dinheiro, se você levar todo o impacto produtivo. E, finalmente, nós temos uma Câmara Municipal em São Paulo, que, digamos, está longe do tempo de Biriçá e dos primeiros, e do João Ramalho, né, que foi montar o primeiro parlamento funcionante, foi em São Vicente, o segundo na cidade de São Paulo. O que acontece é que você tem um desacoplamento, né, porque o problema de mobilidade não resolve também na mobilidade em si, envolve a geração de empregos, a reurbanização, o uso e ocupação do solo, a demanda do uso da mobilidade. E como o contrato, a última vez, o contrato de mobilidade de São Paulo é da ordem de bilhões de reais. E deu um interessante, né? Quando você sorteou, né, as empresas já tinham cada um, nenhuma teve coincidência, eles já combinaram antes que parte ia ser colocado, que interfere com a lógica do sistema. Interfere com a lógica e a conectividade do sistema. E também o uso e ocupação do solo, a gente tem ótimos planos diretores que nunca são implementados. Então, nós temos grandes intenções com pouca aplicação, porque a gente acaba se rendendo a um parlamento que, digamos, também pulverizou a direção da cidade, porque cada vereador cuida do seu quintal eleitoral. E também a mobilidade nos grandes centros urbanos é uma questão de um conglomerado de municípios. E esse ordenamento, essa lógica, onde você não tem uma gerência de uma região metropolitana, muito menos de uma cidade só, como também de uma região metropolitana, onde funcionalmente é a mesma cidade. Então, eu defino a cidade de São Paulo como uma senhora obesa, cada órgão é um bairro, nós somos as células que constituímos os órgãos, os cidadãos, que tem vários setores, tem obesidade, cresceu demais, ela tem diarreia aquosa para os rios, tem alopécia, que está careca no meio, a área verde está na média, está legal, porque tem verde, onde tem cabelo, que seria o verde, está nas pontas da cidade, e o centro, onde mora a gente, não tem árvore. Tem um pouco de
tem tromboses arteriais grandes por trombos metálicos de 4 rodas que nos aprisionam e fazem o fluxo ser bastante grande, causando infartos de algumas regiões das cidades. E por que não dizer um Alzheimer dos neurônios dirigentes? Porque eles esquecem o que foi feito de bom na gestão anterior, porque cada um quer inaugurar a sua própria obra, e também, às vezes, esquecem miraculosamente o que prometeram nas eleições que ocorreram alguns meses antes. Então, nós temos um problema, uma situação, resumindo, nós temos uma situação onde já tem a solução, já tem o remédio, falta planejamento de longo prazo e falta, principalmente, a gente deixar de fazer uma economia mais compreensiva, porque o valor da vida humana, ainda no Brasil, como aconteceu na Covid, quem morreu, gente, principalmente, não foram os grandes protagonistas. Os verdadeiros heróis têm que ser, talvez a saúde tenha colaborado, sim, mas que foi quem manteve a cidade funcionando, quem entregou comida, quem teve que manter o comércio funcionando, a cidade funcionante a despeito de uma pandemia e que teve que se aglomerar em transporte coletivo por horas, uma verdadeira câmara de compartilhamento de vírus no momento onde o isolamento era necessário, mas tem gente que não pode fazer isolamento. Então, eu acho que a pandemia aumentou o contraste na cidade. O mapa da cidade mostra que o risco de morrer de Covid-19 ele varia quase 8 vezes no território. É uma situação onde o código de endereçamento postal é mais importante que o código genético. E isso é determinado em grande parte pela dificuldade de acesso ao trabalho e por condições de transporte basicamente pouco condizentes com a dignidade humana. Transporte, a mobilidade urbana é uma questão de saúde e também de direitos fundamentais das pessoas. Obrigado, Paulo. Eu queria agora conversar com o seu xará, o Paulo Maisonave, da Enel, e eu queria que você colocasse seu ponto de vista em relação a como podemos melhorar o transporte e a mobilidade nas grandes cidades, especialmente como São Paulo, e como ultrapassar certos obstáculos, como o que eu coloquei aqui, de você já ter um sistema caro de operar, com subsídios para grandes ao transporte, subsídio para pessoas menos a partir de 60 anos, e outros sistemas que isentam o passageiro de pagar a tarifa. Isso já tem um déficit gigantesco, e agora, se você mudar uma frota de 10 mil a 12 mil ônibus em São Paulo, mesmo em um período largo, para você fazer essa substituição por um veículo que custa 2 a 3 vezes mais, aí eu não sei como essa conta fecha. Mas eu gostaria de ver a opinião do Paulo, né, sobre de que forma a infraestrutura pode garantir, a infraestrutura de geração de energia, pode garantir a circulação de ônibus elétricos, por exemplo, já que nós estamos falando aqui em mudar a mobilidade. Não estou nem falando sobre veículos particulares, né? Vamos falar de veículos coletivos, né? Como é que você vê esse cenário aí, de como vencer o duplo desafio do preço do veículo, ou melhor, preço das baterias, né? O veículo custa a mesma coisa que o outro, tem 4 rodas, tem as janelas, tem os bancos, né? A diferença é realmente as baterias. E o que você poderia nos oferecer aqui nesse debate de hoje? Obrigado, Fernando. Eu fico feliz que o meu xará, o doutor, deu a resposta para você e foi sensacional. Não sei onde é que eu posso ajudar, mas a resposta vem mesmo desse ponto de vista, principalmente, tá? No momento que você faz uma econometria baseada em ticket, em valor de subsídios para o transporte, e não considera todo o ganho para a população numa eletrificação de frota, a gente volta a uma discussão, então, se vale a pena a gente colocar a iluminação pública de volta com óleo de baleia, se a gente deve deixar o metrô de lado e voltar com bonde. A eletrificação do transporte público ela é essencial para a transição energética, porque ela é mais eficiente.
Eu diria que a primeira ela é mais saudável, mas eu acho que a parte saudável, o Dr. Paulo já defendeu e provou muito bem que faz todo sentido, né? Eu diria até saúde, estresse, barulho, vibração, doença cardíaca. Uma vez eu ouvi, eu acho que do próprio WRI, em um seminário muito interessante, que 7 dos 10 maiores causas de morte estão diretamente ou relacionadas ao trânsito, não só de acidente de carro, mas doenças coronarianas, poluição ambiental, estresse, todos, mal ou bem, todas as motivações. O trânsito ele impacta na grande maioria das doenças hoje na população. Então, só pelo visto da saúde, a gente não teria que fazer muita conta para que o metrô exista, para que o trem elétrico exista, para que o ônibus elétrico exista e o carro leve também elétrico exista. Por quê? Não faz barulho, não tem poluição, não tem um cano de descarga soltando fumaça preta, que deve ser muito engraçado a gente contar isso para os nossos netos daqui a um tempo, ou bisnetos que sejam, dizendo sabia que tinha carro que botava poluição e fumaça preta no meio da rua, e quando ele acelerava, saía uma fumaça no meio da rua. É engraçado, né? Existia isso sim. Então, eu vejo mais por esse lado, do ponto de vista de saúde, do que até mesmo do meu ponto de vista, que é o ponto de vista energético. Quando eu vou para a minha sardinha, do ponto de vista energético, você imagina você ter uma motorização que é 6 vezes mais eficiente do que a atual. Infelizmente, a gente não tinha tecnologia até pouco tempo atrás para fazer essa transição energética na frota leve de veículos e também na frota sobre rodas, porque a bateria ainda era inviável economicamente e em ponto de vista técnico. Agora a gente já tem essa evolução com um TCO positivo do ponto de vista econômico e sem discussão em qualquer país sobre se é possível ou não é possível fazer essa transição energética. Então a gente tem eficiência, otimização, saúde. E aí surge um ponto de discussão na energia que mas não adianta, Paulo, por quê? Você está só transferindo a forma de você gerar o combustível fóssil, queimar o combustível fóssil na fonte secundária, que seria motor a combustão, para a fonte primária. Bom, e aí, graças a Deus, a gente tem um Brasil que é invejado mundialmente, numa matriz majoritariamente renovável, com mais de 80%, gerando a partir de hídricas, solar e eólica, e com uma expansão prevista do ponto de vista renovável também, com muito espaço para a gente crescer em solar e eólica. Então, esse tipo de discussão que na Europa ainda é um ponto que é o último pedaço aí da corda que estão se atendo, dizendo não vale a pena eletrificar as coisas porque você tá com uma matriz ainda muito fóssil. No Brasil não é verdade. Então, a mobilidade elétrica, assim como a gente eletrificou a nossa cozinha, a nossa casa, ou o transporte público do passado sobre trilhos, ela também faz todo sentido, principalmente nas megacidades. A megacidade, ela existe porque é bom viver na cidade. Eu acho que a gente tem que considerar isso também, sabe? As pessoas vão viver na cidade porque existem mais condições, não só de trabalho, mas de acesso à saúde, educação e, por que não, transporte. Então, a gente tem que repensar a megacidade para que ela esteja adaptada para essa população que quer sim viver melhor de onde estava antes. E com isso, a mobilidade elétrica é fundamental. Lembrem que na Europa, as cidades começaram por aí. Pega o centro histórico de uma cidade que não é capaz de conviver com caminhões, ônibus e carros a combustão e proíbe a entrada desse tipo de veículo a combustão e só permite que você ande de bicicleta, que você ande de patinete ou de carro elétrico. Esse é um ponto fundamental e é o âmago da questão. Dentro de uma mega cidade, de uma grande cidade, você precisa evitar que haja o consumo ou a queima de combustíveis fósseis dentro da cidade. A questão do transporte, de forma geral, em termos econômicos, é um problema mundial, é um problema que já é discutido que não é fácil você deixar ele positivo
somente pelo caso do ticket, né, de ingresso, existe um apoio de governo, justamente por esses pontos que eu estou informando, que é importante que o governo subsidie ou feche a conta do transporte público. Pouquíssimos países do mundo, acho que quase nenhum país do mundo consegue ser economicamente positivo o valor do transporte público na cidade, porque realmente tem outras condições que vão viabilizar isso melhor. Agora, a gente tem um caso super importante na América Latina, que foi onde a Eneux iniciou com o projeto de ônibus elétrico no Chile. E o Chile, além de todas as contas de TCO, de ver se vale a pena ou não vale a pena, a gente tem que considerar também as novas tecnologias entrando e as novas opções de mobilidade que fazem com que essas pessoas deixem de usar esse modal de transporte. Então, não somente ela tem que ser barata e tem que ser viável, mas ela tem que ser confortável. E um ônibus elétrico não somente tem que ser barato, ele tem que ser barato e confortável ao ponto de que vale a pena você pegar um ônibus e não uma van, um Uber ou ir a pé. Então, não é somente a gente tentar viabilizar economicamente, quando a gente fica buscando esse valor subsidiado do ticket para fazer um transporte barato, você recai sobre o mesmo problema, que a população não está tendo um modal de transporte confortável e saudável para chegar ao seu trabalho, em termos de tempo, em termos de estresse, em termos de barulho, de vibração, tudo, de novo, voltado à parte da saúde. Então, o Brasil tem uma série de vantagens, tem todos os pontos para poder assumir relevância e liderança na transição energética para a eletrificação de frota dos veículos leves e pesados sobre rodas. Paulo, sem querer lançar mais dúvidas nesse debate, as coisas não são assim muito simples, né? Porque o Brasil tem realmente um perfil de geração de energia elétrica invejável, mas as nossas gerações são todas intermitentes, me desculpe, entendeu? Está aí para provar. Hidrelétrica é coisa limpa, mas ela é energia intermitente, depende do regime de chuvas. A mesma coisa o sol. Você tem sol de manhã, mas não tem de noite. Você tem inverno que tem mais incidência solar, o inverno tem menos incidência solar, o verão tem mais. A única que não tem assim tantas variações é a energia eólica. Então, as coisas não são tão simples como parecem. Entendeu? Achar que a gente tem energia de sobra não é fato. Entendeu? Eu perguntei já, inclusive, uma visita que eu fiz a Itaipu, e disseram que o Brasil não tem condição de... Hoje, se você colocasse 10% da frota elétrica, você não teria como gerar energia suficiente. Mas isso é uma discussão à parte, né? E que precisa ser colocado aqui, né? E no preço também, porque a energia térmica é mais cara que a energia hidrelétrica. Mas se você não tem chuva, você não tem energia hidrelétrica, não é? Inclusive, eu sempre consigo colocar aqui que os carros elétricos podem ser colocados de noite para carregar. Mas de noite é justamente onde você guarda água, entendeu? Nas represas, né? Para poder economizar água e poder gerar depois, quando você precisa de energia ao longo do dia, né? Isso daí também tem que ser colocado na equação, que não é uma coisa tão fácil de resolver, né? Mas chegamos agora a uma pergunta aqui, da Renata Falzoni, né? Ela pergunta o seguinte, ó: grandes cidades mundo afora, de primeiro e terceiro mundo, estão fomentando a mobilidade ativa para evitar a contaminação do Covid, como o Dr. Paulo Saldiva falou, e também como forma de se promover saúde. Exemplos temos Paris, Bogotá, Londres, Milão, entre outras. Pergunta: onde está a cegueira brasileira para que nenhuma cidade tenha usado essa ferramenta como apoio do combate ao Covid e combate às mudanças climáticas? Vamos passar essa pergunta para a Cristina. Posso responder? Fernando, não sei se você quer passar para o professor Paulo Saldiva, que tinha levantado a mão, eu não sei se ele quer fazer algum comentário anterior. Aí eu responder ou eu respondo? Eu só queria... Porque eu vou ter que voltar para a sala de autópsia. Então, estou vivo ainda, não é uma questão de... Tá certo. Andando e pretendo sair depois. Mas o que... Eu vou só aproveitando essa dica, né, essa discussão anterior, e avançar um pouquinho na pergunta
Renata, e na provocação, na realidade, a professora Renata, ela é sabida, ela sabe o que tem que fazer. Ela está só provocando, né, né, como deve ser. Né? Eu acho, Fernando, na história que você falou da viabilidade, não é fácil mesmo. Não é fácil, mas a gente tem que resetar a cabeça. É uma mudança não só tecnológica, como cultural. Se você for levar 1.000 quilos de lata para todo canto, você não vai ter energia para todo mundo, nem deve pagar por isso, nem o planeta deve pagar por isso. Né? Você querer ir comprar pão com 200 gramas de pão com 1.200 quilos de lata, para você não andar. Né? Então, eu acho que... e essa mudança cultural ela demora mais devagar, ela é mais lenta, mas você já percebe a mudança. Se você olhar, por exemplo, aí antigamente tinha caderno de classificado, agora você vê isso em páginas. Você vê que as grandes propriedades de uma casa, ou de um apartamento, era o número de quartos e o número de vagas da garagem. Passou a ser agora a proximidade via de transporte público de boa qualidade. E você tem outras alternativas, como baterias de hidrogênio, baterias de etanol, veículos híbridos. Não vai acontecer de uma hora para outra. O próprio gás natural pode ser uma alternativa de transição energética até que você consiga atingir isso. Mas a mudança central é, quando você expande a cidade, o transporte coletivo fica cada vez mais inviável, porque você vai ter que ir mais longe para buscar o mesmo número de passageiros. Então, se você pegar a região metropolitana de São Paulo, eu fiz a conta, é como levar o Uruguai inteiro para Buenos Aires de manhã e trazer à tarde, se você pegar passageiros, quilômetros transportados. Não tem como sustentar isso, nem deve ser, sacrificar os recursos naturais para manter esse desperdício perdulário, esse diabetes urbano, onde a gente usa a glicose de forma ineficiente. Então, eu acho que a mudança cultural é necessária, e não vai ser fácil mesmo. Mas não vai ser fácil enquanto a gente tiver essa postura de subsidiar a indústria automobilística, né? Ou, por exemplo, por que não anda no CONAMA o programa de redução de emissões de veículos pesados? Por que o projeto de uso de combustível não fóssil em forte cativa, que era de 2018, foi adiado para não sei quando, como se fosse uma ponte? É uma questão cultural. E eu acho que a gente tem que ser tipo o Renata mesmo, dando uns petelecos, provocando um pouco, porque senão nós vamos ficar nessa história e não dá para esperar. Então, eu acredito que a primeira coisa para mostrar, para a gente conversar sério, seria, primeiro, colocar o preço real das opções energéticas que nós estamos tendo. Sem preço, você não consegue fazer política. E se a gente ficar só dentro da caixa do transporte, a energia ele é totalmente inviável. Qual que é o resto que tem que entrar na conta? Todo mundo sabe fazer, mas nunca isso entrou numa discussão séria. Nunca entrou numa discussão séria sobre tarifa de transporte. Eu posso garantir que o transporte coletivo economiza dinheiro, embora o subsídio seja enorme. Todas as contas sérias mostram isso. E se você, quanto mais de mobilidade ativa e mobilidade não emissora de CO2, você também tem a redução correspondente dos poluentes locais. Quando você aumenta a sustentabilidade em termos de política de mudança climática, você também reduz os danos locais e traz o problema não para discutir o leão marinho ou o urso polar no Ártico, você traz a questão de saúde para a sua vida, para o seu quintal, no tempo da sua vida. Então, eu acho que está faltando uma política de informação responsável, porque ela vem maquiada, que os transporte coletivo é um ônus, tira o transporte, tira esse ônus, vê o quanto você vai gastar. Então, eu acho que essa é a questão que está faltando, um estudo econométrico bem feito, colocando os custos reais das opções energéticas que nós adotamos atualmente. E aí, eu acho que daí a gente pode discutir um projeto de longo prazo para chegarmos ao ideal, porque não é fácil mesmo. Mas sem orçamento, sem custo, a gente não vai chegar. Então, eu peço desculpas, agradeço profundamente a falta de educação, mas a minha vida tem sido um pouco imprevisível nesses últimos 15 meses. E eu agradeço muito a oportunidade e cumprimento vocês pela iniciativa e pela honra do convite de estar falando para vocês. E é muito... Como médico, é engraçado eu ter chamado para falar de mobilidade, mas
talvez eu seja um dos poucos esquisitos que acredito que mobilidade ele é fundamental para a gente aproveitar a cidade. As cidades, elas são um ponto de encantamento. Quando ela passa a ser um obstáculo, você nega a cidade. Você começa a fazer uns prédios meio esquisitos, assim, multifuncional, que você tem moradia, residência e lazer no mesmo, dentro do mesmo muro. E nós vamos lançar um que tem um hospital maternidade e um crematório gourmet também, porque o indivíduo nasce ali, vive ali e não sai dali. E a gente está negando o fato de vivermos em comunidade, a entendimento da diversidade e o crescimento de princípios básicos de cidadania e respeito humano. Muito obrigado. Obrigado também, Paulo. Entendemos perfeitamente seu esforço como médico, né? E eu sei que são os heróis modernos e nessa pandemia eles têm tido um papel fundamental de pesquisa e para dar um pouco de esperança para todos, né? Então, Paulo, obrigado mais uma vez também. Eu sei que você é um especialista nisso, já tem uma causa, né, que você levanta há muito tempo sobre os problemas de você ter a poluição urbana. E nós estamos num país ou numa cidade que não consegue nem fazer inspeção veicular, certo? Hoje já não está vendo, hoje a gente não está vendo já ônibus soltando tufos de fumaça preta, né? Pelo menos isso, né? Mas os outros veículos, a diesel, né? Euro 0, Euro 1, a gente está aí batendo cabeça, dizendo, não, vamos fazer uma obrigação de você fazer os veículos novos seguirem, sei lá, o Euro 7 para diesel, né? Mas você tem uma frota de veículos caindo aos pedaços, que são Euro 0, não vai resolver nada. Era mais fácil pegar um programa sério de renovação de frota e de inspeção veicular e resolveria boa parte do problema, né? Isso. Pois é. E eu vou agora, quando eu sair daqui, eu vou de mobilidade ativa me aventurando ou pelas ruas da cidade de São Paulo com a bike, como eu faço desde os 17 anos, ou tropeçando naquelas maquetes da Lua, daquelas crateras das calçadas urbanas de São Paulo, que é a maior causa de acidente de trânsito hoje, é queda da própria altura em calçada destacada. Então, eu diria que está aí um país que a gente não morre de tédio, viu, Fernando? A gente tem muita coisa para fazer. É verdade, tem muita coisa para fazer. Nem por falta de projeto e vontade de lutar pelo que é certo. Muito obrigado. Tá certo, obrigado também. Ô, Cristina, então você quer que eu repita a pergunta ou você entendeu bem a pergunta da Renata Falzoni? Eu entendi, obrigada. Em parte você já respondeu, né? Mas que ela queria que você aprofundasse, né? Eu acho que a pergunta da Renata provocando aí a gente nesse sentido é realmente uma provocação que a gente tem que fazer às nossas cidades, mas também daí, voltando um pouquinho à fala agora do professor Saldiva, de falta de números para isso, que eu acho que é um dos entraves que a gente tem no Brasil para a implementação mais audaciosas e ambiciosas, tanto de mobilidade sustentável, então transporte coletivo, quanto de mobilidade ativa, são os custos implícitos que a gente tem relacionados ao automóvel individual, que é um pouco disso que a gente está conversando, os custos de saúde, mas também os custos gastos em infraestrutura mesmo. Se a gente pega alguns estudos, não são dados brasileiros, mas fazem essa comparação, é um estudo canadense, então tem as divergências ainda, mas que se a pessoa, eu cidadão, escolhi caminhar e eu tenho que pagar $1 equivalente para isso, a sociedade estaria pagando 1 centavo de dólar por essa minha escolha individual para andar a pé. Se eu resolver andar de bicicleta e por isso equivalente eu pago $1, a sociedade pagaria 8 centavos de dólar para aquela infraestrutura. Agora, se eu resolver andar de ônibus, a sociedade pagaria o equivalente a 1,50. Agora, se eu resolver andar de carro, o custo equivalente for $1, a sociedade estaria pagando 9,20. Então, a gente começa a ter, e para o Brasil faltam esses dados para a gente conseguir mostrar esse subsídio implícito ao automóvel individual, para as nossas vias serem mantidas, para os viadutos, para as vagas de estacionamento que a gente tem nas nossas vias, que muitas vezes, quando a gente fala do transporte coletivo, tem que subsidiar, não tem que subsidiar, deve ter outra fonte que não a tarifa, a gente sempre entra nessa discussão, mas a gente não discute as vagas de estacionamentos que estão sempre disponíveis nas nossas avenidas para o estacionamento, ou até o custo relacionado ao estacionamento rotativo, que tem na maior parte das nossas cidades, que é inferior a uma tarifa de ônibus. Então, por que o ônibus custa
4 e pouco, na maior parte das cidades, daí depende, agora eu não me lembro a tarifa de São Paulo especificamente, mas o estacionamento rotativo é mais barato do que andar de ônibus, então a gente tem subsídios implícitos e políticas de maneira geral nas nossas cidades que incentivam, muitas vezes, a escolha do automóvel individual. E daí, nesse sentido, Renata, que eu entendo que por isso que as nossas cidades ainda não foram nessa direção fortemente que nas outras cidades que a gente está vendo. A gente tem iniciativas mais tímidas, comentei, Fortaleza, nos últimos anos, começou a aumentar, durante a pandemia também implementou, se não me engano, foram 80 quilômetros de novas ciclovias, Belo Horizonte fez algumas iniciativas, mas não tão ambiciosas quanto essas outras cidades todas que você comentou, fizeram planos para a cidade como um todo, conectando a cidade inteira através de ciclovias temporárias, algumas permanentes, para fomentar esses deslocamentos de maneira segura pela pandemia, mas também fomentando que as pessoas continuassem se deslocando de maneira segura quando necessário. Então, tem muito essa questão da gente não conseguir discutir os subsídios também implícitos ao automóvel individual que a gente tem nas nossas cidades, de diversas formas, que já estão aí e são dados, e a gente acaba questionando muito a questão do subsídio ou da necessidade de mais investimento no transporte coletivo, muitas vezes quando a gente aborda. Só eu mencionei os dados canadenses, a gente tem alguns dados brasileiros, só para não dizer que a gente não tem, da ANTP, que falam que os custos para a sociedade, os custos que as cidades no Brasil têm, seriam da ordem de 85%, os investimentos, custos, para o transporte individual e 15% para o coletivo, quando a gente bota os custos que tem para a sociedade manter essas infraestruturas. Não são tão detalhados quanto esse canadense que eu comentei, mas tem algumas ordens de grandeza que já mostram a disparidade de investimento que a gente tem para mobilidade nas nossas cidades, muito mais focada nessa cultura aí dos últimos anos de investimento e aumento da infraestrutura para o transporte individual e não para o transporte coletivo, como a gente já tem, na verdade, o aparato legal que deveria ser pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, que deveria priorizar os transportes ativos, depois os coletivos e, por último, lá embaixo, o automóvel, os transportes individuais. A gente ainda não tem os investimentos sendo feitos seguindo essa ideia da política nacional. Eu só queria responder mais um pontinho da sua pergunta anterior, só rapidinho antes de passar a palavra, que você falou do custo mais alto dos veículos elétricos, quando a gente fala. O custo, quando a gente está olhando só para o custo, ele ainda é mais alto que dos veículos a combustão. Mas quando a gente olha para a vida inteira dos veículos elétricos, eles são mais baratos tanto na operação quanto na manutenção. Então, quando você consegue olhar para o custo total de propriedade, os veículos elétricos, de maneira geral, eles já são mais baratos e mais viáveis. E daí a gente emperra para acelerar a implementação de frota de transporte coletivo na maneira como são estruturados os nossos sistemas de remuneração nas cidades brasileiras, que muitas vezes remuneram em cima do capital. Então, a gente já tem cidades explorando novos modelos que separam a operação da posse dos veículos para minimizar o impacto que esse maior custo de capital tem no início da operação, porque ao longo da vida dos ônibus elétricos, eles são mais baratos que os veículos a diesel. Então, já tem maneiras que outras cidades do mundo estão explorando para tirar essa barreira de entrada do custo maior inicial de capital, já que ao longo da vida ele é mais barato. Sim, deixa eu só te falar algumas coisinhas, né? Primeiro que o custo de capital é elevado. Se você colocar, então, o custo de oportunidade, então, você não teria nenhum veículo elétrico rodando, para dizer aqui claramente para você, tá? Não é fácil você... Hoje, a gente já tem um subsídio. Você dizer que não tem subsídio para ônibus, claro que tem. Como não tem? As pessoas têm gratuidade, entendeu? Você não tem que fazer essa conta, não é verdade? Então, não é uma coisa assim tão fácil de resolver, né? E outra coisa também, o carro no Brasil é o veículo mais taxado do mundo. Ele custa o dobro, praticamente, do que custa, por exemplo, um carro nos Estados Unidos. Isso você precisa ver. Ele paga 4% de PVA, 4% sobre o carro até ele ficar com 20 anos de uso. Então, ele está pagando isso, entendeu? Não é fácil chegar e dizer que só um tem subsídio. Onde tem um subsídio? Se o carro aqui custa uma fortuna, metade é imposto, entendeu? E você é uma verdadeira vaca leiteira ao longo dos anos, porque você continua pagando, paga 4% quando sai, depois você 4% sobre o carro vai pagando sempre. Então, que subsídio é esse? Não dá para fazer essa conta. E também,
Como é que você vai resolver o problema de mobilidade urbana? Todo mundo vai sair de bicicleta no dia de chuva? Não vai, entendeu? Então, se você tem, por exemplo, eu vejo isso daí, por exemplo, a Holanda, até o país, muito bem, o que eles fazem no inverno? Eles saem lá com a capa de chuva, 10 graus abaixo de zero para andar de bicicleta? Não vai dar, entendeu? Então tem que haver uma convivência. Para tudo tem que ter convivência. Só que você não pode comprar um veículo e dizer o seguinte: olha, eu só vou sair com ele no inverno, eu só vou sair com ele no dia de chuva. Não dá para fazer dessa forma. Quer dizer, quem pagou um alto imposto para você manter aquele carro, tudo aqui é caro. Quer dizer, o combustível é caro. Eu não entendo muito bem o que é a palavra subsídio, né? Porque nós temos a gasolina a R$6, eu queria ver onde está o subsídio. Não tem subsídio, aumentou o petróleo lá, aumentou aqui. Não tem subsídio, é que se aumentasse lá o petróleo e a gente mantivesse o preço a R$4, aí sim seria um subsídio, seria uma loucura. Né? Então, não vejo essa coisa nesse sentido. Né? Mas, então, as soluções não são simplesmente botar todo mundo andando de bicicleta. Andar de motocicleta já fica difícil, a não ser que seja uma motocicleta elétrica. Né? Mas é mais difícil ainda, a motocicleta elétrica ainda está mais distante um pouco, né? Por causa do peso das baterias, fica muito limitado o alcance dela. Né? Mas eu tenho uma outra pergunta aqui, do Paulo Nassar para o Fabrício. Tá? A pandemia demonstrou que a mobilidade pensada de forma contemporânea se expressa em trabalho remoto estruturado abrangentemente, conexões de internet eficientes e baratas, eletricidade disponível e barata, esse é o problema, disponível e barata. Tá? E legislação que legalize e legitime tudo isso. Como os elementos citados se articulam para melhor ou para pior na pandemia? O que você acha disso daí? Acho que eu não tive chance de ouvir a sua resposta quanto ao problema das eletricidade intermitente que existe no Brasil. Né? Gostaria que você pudesse, como um gerador de energia elétrica, ver como é que se resolve, né? Nós, como os pioneiros aí, né, Fernando, na mobilidade elétrica, a gente acreditou já na questão de fazer a mudança desde já no topo da pirâmide, aí na questão da sustentabilidade. A gente sabia de todos os desafios aí que a gente tem no nosso país, principalmente na questão daí da internet, do 2G, 3G, vamos para 4G. Então, o nosso serviço, além de ter o transporte facilitado na questão da eletricidade também, a gente tinha essa dificuldade na questão da tecnologia. Mas a gente sempre vem acreditando que a gente vê a dificuldade do nosso país, mas a gente acredita que, com o tempo, a gente vai evoluindo aos poucos, avançando nessa tecnologia que tem os países desenvolvidos aí. Então, a gente vê toda a dificuldade de subsídios, mas a gente acredita, e está nisso há 2 anos já acreditando, que os benefícios vão surgindo, né? Conforme aí isenção da IPVA para carro elétrico, alguns estados já colocaram isso aí, temos aí 6 estados que têm, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, tem a isenção de 50%, né? Apesar de não conseguir cumprir logo com essa iniciativa, mas aos poucos eles estão conseguindo cumprir. Então, a gente vê os benefícios surgindo aí para a questão do elétrico e essas dificuldades de tecnologia também. Eu acho que a gente vai atrás, vai conseguindo também, aos poucos. A gente sabe que o nosso país é bem maior que esses outros aqui da América do Sul, a dificuldade é bem maior também, então a gente acredita na evolução. Então, a gente continua ainda buscando os benefícios tanto para elétrico e híbrido que estão surgindo. As próprias montadoras também já estão botando limites de datas aí para produção somente de elétrico. Então, a BPBIP está nessa linha também e apostando junto com o país. Tá certo, não falar muito em isenção de IPVA, não, porque a Cristina já disse que já tem tanto subsídio para o carro elétrico já vai começar com o subsídio do IPVA, que não é pequeno, né? 4% sobre o preço de venda do carro, custa hoje 220, 250 mil, é um bocado de dinheiro, hein? Entendeu? Então, começar com subsídio não é a melhor solução, deve ser uma solução de passagem, né? E não é sustentável ao longo do tempo, né? Como existe hoje na Europa,
você pagar 8.000 euros para você comprar um carro elétrico. Isso é insustentável também, né? Então, temos que dar um pouco de pausa nesse ambiente, né? E tem mais uma pergunta aqui, do Micael Costa. Vamos lá. A sustentabilidade caminha no sentido da integração de diferentes áreas, como saúde, infraestrutura e meio ambiente. Perfeito. Mas como enfrentar o problema da implementação de novas práticas políticas e novos modais no Brasil, quando os ministérios e secretarias de saúde e infraestrutura trabalham de forma independente, com limitações de percepção quanto à necessidade de uma atuação interdisciplinar? Você... Ficou no mudo aí, Fernando. Oh, desculpe. Você chegou a ouvir a pergunta? Não? Você quer que eu responda? Paulo? Paulo? Não sei. Eu acho que essa pergunta não é para mim, não, né, Fernando? Não sei como é que eu posso te ajudar nesse ponto. É porque o Micael Costa fez essa seguinte pergunta: sustentabilidade, né? Caminha no sentido da integração de diferentes áreas, como saúde, infraestrutura e meio ambiente. Mas como enfrentar o problema da implementação de novas práticas políticas e novos modais no Brasil, quando os ministérios e secretarias de saúde e infraestrutura trabalham de forma independente e com limitações de percepção quanto à necessidade de uma atuação interdisciplinar, né? Então, a Cristina quer responder essa pergunta? Posso tentar ajudar a responder? Eu acho que a gente tem um grande desafio no Brasil por essa falta de integração e algumas políticas a nível nacional. A gente vê que alguns países, quando a gente está falando principalmente dessa transição para tecnologias limpas, como mobilidade elétrica, começaram as iniciativas por políticas a nível nacional. Estamos falando aqui do Chile, da Colômbia, que são países próximos da gente, começaram essa transição tanto para ônibus, mas também estabelecendo metas de veículos elétricos nas suas cidades, por um plano nacional. O Brasil ainda não tem esse plano, mas existem iniciativas que tentam minimizar e fomentar com que a gente tenha essas políticas entre ministérios e intersetoriais. Eu posso mencionar de novo na mobilidade elétrica, existe a iniciativa que é a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, que é uma iniciativa que conta com a sociedade civil, com o setor privado e com diferentes ministérios para fomentar e construir uma boa estratégia de mobilidade elétrica para o país. Não necessariamente vai ser um plano do governo, mas tem a participação do governo para criar o que seriam essas ações e como pode ser feita essa transição para a mobilidade elétrica no país. Então, a gente tem esse desafio aí, mas, ao mesmo tempo, estão sendo criadas iniciativas com a participação do governo, fomentadas pela sociedade civil, para minimizar o impacto dessa falta de integração, muitas vezes, ou falta de uma liderança nessa transição de alguns ministérios. Então, a gente tem algumas iniciativas que visam mitigar esse impacto aí. Não respondendo totalmente, mas em parte a pergunta. A pergunta foi um pouco genérica, né? Mais um comentário dele, né? E ele tem razão, realmente, né? Porque você, para implementar novos modais no Brasil, você tem que ter uma coordenação muito grande no governo, né, de objetivos, o que vai fazer, como vai fazer com a política de transportes. E eu acredito que isso não é uma transição fácil. Entendeu? E repito, né, você precisa fazer um arcabouço financeiro para isso. Não adianta tentar avançar, porque querer não é poder, infelizmente, nessa área. Todo mundo quer um transporte mais limpo, que não tenha problemas que tragam agravamento de saúde das pessoas, né? Mas não é uma equação tão fácil de resolver, né? Você vê, mesmo a Europa está tendo problemas para fazer uma migração para os ônibus totalmente elétricos. Existem planos, né? Mas lá a maioria é ônibus, eventualmente a gás, que é muito menos poluente do que um motor a diesel, mas também é um combustível fóssil. Se a gente tem como inimigo número 1 o CO2, precisa olhar toda essa cadeia. Entendeu? E mesmo na energia, ela não é totalmente limpa, porque na Europa ela tem
aproximadamente 50% de toda a geração elétrica vem de fontes fósseis. Vem de o carvão, já que está em caída, né? Mas vem principalmente de gás natural. O gás natural é um combustível fóssil. Ele vai gerar CO2 da mesma forma, não tanto como uma usina térmica com combustíveis tradicionais, mas também tem a sua colaboração, né? Eu acho, Cristina, que a gente poderia aprofundar mais um conceito que tecnicamente se fala, que é o conceito de você calcular as emissões do poço à roda. Quer dizer, realmente, o veículo elétrico ele é zero de poluição local, entendeu? Mas ninguém garante que ele será zero de poluição de CO2. Entendeu? Isso depende muito de onde você vai gerar energia elétrica, né? Se você tiver azar de que esse veículo elétrico andar na Polônia, você vai ter problemas, porque lá a maioria da energia vem do carvão, né? Já que se for na Noruega, é o contrário, né? Mas é um país pequeno, né? Que 6, 7 milhões de habitantes, né? Então, para eles, tudo resolve. Tem dinheiro de sobra, tem um fundo soberano, que foi construído à base de quê? Do petróleo, por incrível que pareça. Quer dizer, a Noruega depende de tudo quase tudo que ela conseguiu de riqueza veio do petróleo, né? Então, nós precisamos ver isso daí. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar em debate, né, é sobre o greenwashing, né? Eu não conhecia direito esse termo, mas fui atrás, né, e vi que é um tema de debate, né? Ou seja, as pessoas fazem uma maquiagem do que realmente é verde ou não é verde, né? Então, eu queria ver se quem poderia conversar, dar alguma palavra sobre isso. Não sei se é a Cristina, depois se ela está bem a par desse assunto. O que é explicar para a gente o que é esse greenwashing? Fernanda, eu tenho ideias a respeito, mas eu não estou tão a par. Se você que estudou Sim. recentemente quiser começar fazendo o panorama geral, você pode ficar à vontade, porque tem outras pessoas no WRI que são mais experts nessa área. Infelizmente, não é tanto a minha área de atuação. O greenwashing é o seguinte, é uma tese, né, de que as pessoas precisam ser mais sinceras quando dizem que estão trabalhando pelo meio ambiente, que estão tomando muita cuidado com isso, né? E quem iniciou esse movimento disse que ele ficou revoltado porque ele foi num dia no hotel e ele viu lá pela primeira vez um cartãozinho explicando para ele que era bom se você pudesse reusar a toalha, porque você estaria protegendo o meio ambiente, né? Porque você não precisa gastar água, eletricidade, sabão, que vai para a rede de esgoto e tudo, né? Então, ele achou isso um absurdo, que as pessoas tivessem visto apenas por trás do ambiente, da mentalidade pró-ambiente, na realidade, você estaria salvando o seu bolso, né? Porque ia economizar dinheiro com esses insumos, né? E ele ficou muito revoltado. Mas, ao mesmo tempo, eu pergunto, então, o que vamos fazer? Não vamos estimular ninguém a reutilizar a toalha? Entendeu? Quer dizer, não é uma coisa muito prática, né? E cá para nós também, como é que você vai colocar isso na tarifa da diária do hotel? Como é que vai fazer? Você vai ficar contando se o sujeito deixou mesmo a toalha no chão, ela caiu, o cara levantou. Então, são coisas que não são muito práticas, sabe? Mas existe, eu acho, um certo exagero nisso, né? Quanto a essa parte, né? De propaganda. Realmente, existem propagandas um pouco abusivas em relação a isso, né? Mas aqui no Brasil existe essa mentalidade também de ficar, vamos dizer, observando, que você não fala tudo sobre o que você consegue fazer pelo meio ambiente, porque sempre tem um viés econômico por trás, mas acho que não tem como escapar disso, não tem jeito, né? Eu vi um artigo recentemente sobre isso, dizendo que ele viu uma propaganda da caixa de fósforo dizendo que 100% da madeira ali era madeira de reflorestamento controlado, né? Ele se revoltou. Como é que ele pode falar um negócio desse? Como é que ele pode garantir que essa madeira é mesmo reflorestada? Bom, esse é um problema, né?
E dentro, especificamente da nossa área, tem uma denominação chamada pneu verde, né? O pneu verde, na realidade, não é verde, ele é preto, né? Mas existe esse jargão de pneu verde. Por quê que se chama de pneu verde? Porque ele trocou negro de fumo por sílica, que não dá nem para comparar como é que você tem um ganho ambiental nisso, né? Porque você está comparando uma substância muito mais poluente por uma menos poluente e com uma vantagem. Você diminui o coeficiente de atrito e você consegue, consequentemente, economizar combustível. É pouca coisa, não é assim, nada de especial, 1%, 2%, mas 2% numa frota de 1 bilhão de veículos elétricos, de veículos convencionais leves, né, sem contar caminhão e ônibus, né? No fim vai dar uma diferença grande. Então, se a gente partir da premissa que não adianta fazer nenhuma instrução para você dizer que você está usando um pneu que é melhor do que o outro, porque você está usando a palavra verde, aí fica complicado. Então, eu fiz assim uma pesquisa para saber, que eu também não conhecia o que era isso, mas o cantor me disse, olha, pesquisa aí direitinho que você vai achar coisas sobre isso. Então, eu fui pesquisar. Então, basicamente, é isso que eu estou falando, de que maneira que a gente poderia fazer uma discussão mais racional, Cristina, entendeu? Porque para tudo a gente vai sempre puxar o chicote para um lado só. A gente sabe que não é assim, entendeu? O transporte vai continuar sendo e convivendo o transporte coletivo com o individual. Não tem como, eu não vejo como uma cidade vai fazer 100% de transporte coletivo, isso não existe. Entendeu? E também 100% das pessoas que viajam de bicicleta, a não ser que você esteja numa cidade pequena, você tenha, sei lá, uma fábrica ou duas, e as pessoas só se deslocam de bicicleta, de um lado para o outro. Não dá para fazer, tem que haver uma convivência, que às vezes pode não ser pacífica, mas a gente tem que procurar e ser mais racional na discussão. É isso que eu acho, entendeu? Eu gostaria de saber a sua opinião agora, Cristina. Eu acho que, claro, quando a gente está falando de mobilidade sustentável, a gente não está falando apenas de um ou outro modo, a gente está falando da complementariedade dos modos na cidade. Quando eu falo da questão de priorizar os modos ativos e coletivos, é justamente pela melhor eficiência que eles têm e pelo poder de transportar pessoas. A gente vê aí que no Brasil, a maioria dos nossos automóveis transportam 1,1 ou 1,2, dependendo da média de pessoa, por viagem. Então, pensar em automóveis compartilhados, que sejam mais eficientes para a vida nas nossas cidades, mas que o estruturante das nossas cidades sejam os transportes coletivos, justamente para permitir que as diferentes pessoas de menor poder aquisitivo, que não tenham a oportunidade de ter um carro, consigam viver e se deslocar pelas nossas cidades pelo uso mais eficiente que ele tem. Mas não que isso não signifique que a gente tenha espaço nessa rede multimodal nas nossas cidades para o transporte ativo. Quando a gente for viagens mais longas, concordo com você que é muito difícil a gente pensar numa cidade completamente para transporte ativo, mas a gente pode pensar na integração do transporte ativo com o transporte coletivo, mas também com automóveis compartilhados em algumas viagens, no que a gente permita que as pessoas tenham escolhas e que essas escolhas na cidade sejam regradas pelo uso mais eficiente que elas têm. Então, que a gente priorize o espaço das vias, já que ele otimiza o uso das vias e permite um maior transporte para as pessoas, para o transporte coletivo, mas que também tem espaço para complementar essa viagem com os transportes ativos, com os transportes individuais, de uma maneira geral na cidade. Então, quando a gente fala de transporte coletivo, não é que só vai existir o transporte coletivo, mas a gente pensa, hoje a gente prioriza nossas vias muito para o transporte individual. Então, a gente tem que pensar também nas nossas vias, priorizando o transporte coletivo, já que ele permite uma maior eficiência de uso das nossas vias, numa faixa de uma via, permite transportar por ônibus mais de 13 vezes mais na capacidade da via, se a gente dedicar essa faixa ao ônibus. Então, a gente está pensando num uso mais efetivo e eficiente da estrutura viária quando a gente fala da necessidade de priorizar o transporte coletivo em algumas vias, não em todas. Tem áreas que podem ser dedicadas ao automóvel e tudo mais, mas a gente tem que pensar numa rede multimodal e integrada que permita o espaço necessário e a priorização necessária em muitas vias para o automóvel, para o transporte coletivo e também para o transporte ativo,
que também é muito mais eficiente. Então, eu concordo com você que não existe ou um ou outro, mas sim uma complementariedade desses modos para a vida nas nossas cidades, para permitir que as pessoas tenham o melhor proveito e uso das nossas vias de maneira mais eficiente e eficaz nas nossas cidades. Tá bom. Obrigado. Apenas eu queria complementar, antes de encerrar o nosso segundo encontro aqui, que o que falta para a gente também é um plano de metrô, né? Eu acho que São Paulo não pode ter 100 quilômetros de rede de metrô, isso é uma brincadeira, né? Então, a gente precisa ter realmente um investimento pesado e o metrô é 100% elétrico, não vai colocar um trem por baixo de um túnel com um motor a combustão, isso não existe, né? Então, ele é elétrico, como todos os trens, né? Não se pensa mais em fazer isso daí, né? O máximo que se consegue é fazer as locomotivas dieselétricas, que você vai fazer grandes viagens para o interior, que ela é elétrica, mas tem lá um motor diesel que serve como gerador para ela, né? Porque não dá para fazer uma rede aérea para todos os lugares, né? Enfim, é um debate que não vai se encerrar aqui, a gente sabe que é um debate muito rico e amplo sobre a mobilidade urbana e que a gente deve usar todos os espaços possíveis, de superfície, por baixo e até por cima, né? A gente olha aqueles monotrilhos abandonados aqui em São Paulo, aquilo é que a tristeza é jogar realmente dinheiro pelo ralo, né? E, obviamente, aquele monotrilho é elétrico, não vai ser movido de outra coisa, por outra coisa, né? Então, teria que ser uma coisa mais racional, né? Pegamos transporte de superfície, subterrâneo e o aéreo, né? Dentro do que é possível. Agradeço, então, aos nossos convidados, ao Fabrício, ao Paulo, à Cristina, ao Paulo Saldiva, que teve que sair antes, né? E também à Berge por ter esta iniciativa de colocar em debate uma questão tão primordial como é o transporte na vida moderna. Eu queria devolver para o Paulo Nassar, por favor, para você se despedir, Paulo. Paulo, falta o seu microfone. Bem, eu quero agradecer aos nossos debatedores, aí a condição do Fernando, e só assim fazer uma síntese, né? Dizendo assim que existe, né, uma grande convergência, né, entre, vamos dizer, as opiniões que foram colocadas aqui, né? Por exemplo, né, a opinião que o Nelson Silveira colocou no chat, né? Que ele diz que o futuro é elétrico, né? Autônomo, conectado e compartilhado, né? E aí as decorrências disso, né? Uma mobilidade mais fluida nas grandes cidades e minimizando os impactos, o tempo, os custos econômicos e etc. Tal. Ora, a fala que da Cristina, né? Agora no final, ela de certa forma ela vai, né? Ao encontro, né? Existe vamos dizer, uma conexão enorme com o pensamento, né, expresso pelo Nelson, enquanto representante de uma grande indústria, né, tradicional, mas extremamente inovadora, né, no campo aí, e uma organização, né, como o WRI, que talvez seja o maior think tank global desse assunto, né? Então, é muito bacana a gente ver essas convergências, né? E esse é o espírito desse laboratório, né? A gente ouvir, né, opiniões como a do Paulo Saldiva, né? Olhando, né, a expressão de tudo isso, né, a partir do corpo humano, e aí o corpo morto, né? Inclusive nesse ambiente que a gente espera sair logo, né? Por isso, eu queria terminar essa fala, né? Trazendo, né, convidando vocês para o terceiro encontro, né, que em breve a gente vai divulgar, né, mas eu queria terminar de uma forma, vamos dizer, trazendo esperança, né, trazendo a esperança de que a gente vai conseguir fazer com essa utopia, né, essa eletrificação do mundo, né, porque a eletricidade ela sempre trouxe essa ideia de inovação, de vanguarda, né, de desenvolvimento no melhor sentido, né, e etc. No momento que o nosso associado, que são
eu diria, as quase maiores 800 empresas, organizações que atuam no Brasil, né? E nós estamos falando que atuam no mundo, né? Trabalham hoje fortemente dentro da ideia, né, de combate ao greenwash e também dentro do alinhamento aí chamado hoje de ESG, mas que vem desde quando a gente falava em triple bottom line e etc., né? Então, esse alinhamento para nós é muito importante. E, então, eu quero terminar com uma frase do Baudelaire, tá? E aí nós estamos falando de Paris, né? Quando você tinha, né, o flaner nas ruas e etc., ele dizia: a forma de uma cidade muda mais depressa, lamentavelmente, que o coração de um mortal. Tá? Então, gente, vamos nos inspirar nessas palavras, e eu queria saudar todos os participantes desse fórum na medida vamos dizer, na representação da Renata Falzoni, né, que participou bastante aqui do nosso fórum. Então, até breve, gente. Obrigado. Obrigado também a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.